Fala meu povo, olha eu, Raí, passando por aqui, desejando a todos aí um dia e um final de semana abençoado, que Deus abençoe a vida de todos. E como eu havia falado, né, trazendo aqui agora nesse vídeo, todos os resultados aí, né, dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E nesse vídeo também teremos aí o nosso caro amigo Ítalo trazendo aí jogos, né, do Brasileirão Série B e também alguns resultados. Mas vamos aqui, né, primeiramente trazer aí, né, todos os resultados, né? Foram jogos na quarta e na quinta-feira, respectivamente, dia 10 e dia 11 de setembro. Então, vamos aqui aos resultados. Na quarta-feira, dia 10 de setembro, às 19 horas, esse jogo foi no Maracanã. Fluminense 2, Bahia 0. Primeiro jogo, o Bahia havia vencido na Fonte Nova pelo placar de 1-0. E no Maracanã, o Fluminense precisava vencer aí, né, por 2 gols de diferença, né? E foi o que aconteceu. O Fluminense buscou o resultado e fez o placar de 2-0 e se classificou aí para as semifinais da Copa do Brasil. Detalhes aqui, pessoal, dessa partida, né? Alguns detalhes. Lá em Salvador tem uma rádio que eu sempre escuto ela, né? É a Rádio Sociedade da Bahia, onde tem um locutor esportivo que é o Expedito Magrini, né? Um abração aí, Expedito Magrini. Ele sempre fala assim na narração dele, ó: horroroso! E é, pessoal, e foi o que aconteceu com o time do Bahia, pelo menos nessa partida aí, né? Foi um time horroroso, horrível. Futebol ali, né? Muito abaixo da crítica, né? Para não dizer que o Bahia não teve chances, o Bahia teve 2 chances ali que foram chances claras mesmo, né? Porém, os seus atacantes, né, perderam ali na cara do gol e isso contribuiu aí para a eliminação do Bahia. E também o Rogério Ceni, na entrevista, ele falou que o time foi 1-M, né, nas palavras dele, né? E também ele fala aí que o time estava com 2 baixas, né? Realmente, o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, né? O centroavante uruguaio foi vendido aí, né, para o mundo árabe. E o outro atacante, Thiago, se lesionou e também não pôde jogar. Mas, na minha opinião, não justifica, né, o baixo desempenho ali, né, do time do Bahia nessa partida. Mas o Fluminense não tem nada a ver com isso, foi lá, fez a parte dele e se classificou aí para as semifinais. E também aqui quero deixar uma menção honrosa aí, né, ao zagueiro Thiago Silva, né, aos 40 anos de idade, jogando aí como um garoto, né, jogou muito bem na defesa, no meio campo também cortou ali algumas bolas e ainda foi no ataque e fez o gol que precisava, né, para a classificação do Fluminense, né? Então, Thiago Silva, seus 40 anos de idade, jogando como um garoto, né? Só lembrando que os gols do Fluminense foram do Canóbio de pênalti, né? E do Thiago Silva, gol ali de cabeça, tá certo? Então, vamos aqui agora ao segundo jogo, né, da quarta-feira. Esse jogo foi na Arena Neoquímica, Corinthians 2. Esse jogo foi às 21h30, né? Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. No primeiro jogo lá na Arena da Baixada em Curitiba, o Corinthians já havia vencido por 1-0 e no placar agregado, né? Corinthians 3, Atlético Paranaense 0. Alguns detalhes dessa partida aqui, né? Os gols foram marcados ali, né, pelo Rodrigo Garros, né, o argentino, e também pelo Guinegão, o garoto da base aí, né? E outro detalhe, pessoal, né? O goleiro Hugo Souza, que estava aí até arriscado ele não jogar, porque ele estava ali servindo a seleção na Bolívia, né? E ele passou mal lá em relação à altitude, voltou, mas conseguiu jogar. Inclusive, ele se sagrou o 4º maior goleiro a defender pênaltis, né, no tempo normal. Inclusive, ele ultrapassou aí o grande goleiro Dida, né? Dida que havia pegado 7 pênaltis, né? E ele, com esse pênalti que ele defendeu ontem, ele chegou à marca de 8 pênaltis defendidos, né? Então ele se tornou aí o 4º maior goleiro a defender pênalti. Primeiro nós temos aí, né, o goleiro Cássio, né,
que defendeu 32 pênaltis, né? O Ronaldo Giovanelli, né, na década aí de 80 e 90, defendeu 27 pênaltis. E lá na década de 50, 60, por aí mais ou menos, o Gilmar dos Santos Neves é o terceiro, né, defendendo 11 pênaltis. E o Hugo Souza tá aí, né, fazendo história no Corinthians, né, que foi comprado recentemente. Ele tem apenas um ano no Corinthians e com certeza, né, o cara pega pênalti demais, tanto no tempo normal, quando o jogo vai para os pênaltis, ele pega também, né? Mas enfim, então o Corinthians aí na próxima fase das semifinais aí da Copa do Brasil. Nos jogos agora aqui da quinta-feira, né, dia 11 de setembro, tivemos aí, né, no Mineirão, né, foi a volta aí do Mineirão, se eu não me engano o Mineirão estava em reforma, e foi batido aí, né, o recorde de público. Acredito eu que foi até o recorde de público da competição da Copa do Brasil. 61.584 torcedores, e olha só, e torcida única, hein? O Cruzeiro conseguiu colocar aí 61.584 pessoas. Então, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 0. No primeiro jogo, lá na Arena MRV, o Cruzeiro já havia vencido por 2-0 e só confirmou ali, né, no placar agregado, Cruzeiro 4, Atlético Mineiro 0. Inclusive, em entrevista aí o Hulk falou que o Cruzeiro foi melhor nas duas partidas. E isso realmente é fato, né? Então agora o Cruzeiro aí na próxima fase. Lembrando que o artilheiro da competição é o Caio Jorge, né, que ontem fez os 2 gols. Se não me engano, o Caio Jorge tem 5 gols aí, né? Em 6 partidas, né? Mas vamos lá. E no último jogo da noite de quinta-feira, né, dia 11 de setembro, Botafogo 1, Vasco da Gama também 1. No primeiro jogo já havia sido 1-1 também lá em São Januário. E aí no Engenhão, no Newton Santos, né, que esse jogo foi às 21h30, o jogo foi para os pênaltis, né? E nos pênaltis deu o Vasco da Gama 5-3 para o Vasco da Gama, né? E o Léo Jardim até pegou pênalti aí, né? E detalhes aqui dessa partida, né, pessoal? O jogador, né, o Alex Telles, acho que é lateral esquerdo do Botafogo, ele fez o gol no tempo normal, mas só que nos pênaltis, né, ele perdeu os pênaltis e contribuiu para a eliminação do Botafogo. E já pelo lado do Vasco da Gama, né, o zagueiro Robert Reinan, que há mais ou menos um ano e pouco atrás, ele tinha saído aí escorraçado, né, do Vasco da Gama, um jogador jovem, né, tinha sido vendido aí para o Zenit, mas ele foi bater um pênalti naquela época lá, foi dar uma cavadinha, perdeu o pênalti e a torcida do Vasco caiu de pau em cima dele. Mas ontem ele foi bater o pênalti, bateu, fez o gol e deu aí, né, a classificação para o Vasco da Gama. Então, Vasco da Gama aí na próxima fase da Copa do Brasil. Então, pessoal, vamos aqui agora trazer os confrontos, né? Não vou falar aqui, né, quem vai jogar dentro, quem vai jogar fora, porque a CBF ainda não fez o sorteio, né, dessa parte aí. Mas temos aqui os confrontos, que esses jogos só irão acontecer em dezembro. Então são 3 meses aí para acontecer esses jogos, só acontecerão nos dias 10 e 14 de dezembro. Então vamos aos jogos. Teremos aí, né, Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians, Vasco da Gama e Fluminense, Fluminense e Vasco da Gama, e o clássico carioca, né, que com certeza serão 2 belíssimos jogos aí, né, e que vença o melhor. Então, pessoal, esses aí são os detalhes da Copa do Brasil, todos os resultados. Lembrando que eu coloquei ali o Caio Jorge como o artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols em 6 jogos. Temos aí em segundo o Canu do Fluminense com 4 gols, né? E tem também ali o Luiz Fernando do Atlético Paranaense, né? Não está mais na competição, mas está ali em terceiro lugar com 4 gols. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Aí à frente o nosso cara amigo Ítalo vai trazer aí, né,
jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e também alguns resultados, né? E assim que nós tivermos aí, né, a confirmação, o sorteio da CBF, né, quem vai jogar dentro, quem vai jogar fora aí na Copa do Brasil, nós vamos trazer aqui para vocês. Tá certo? Então, no mais, é só isso aí. Mais uma vez, eu peço aí para vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam aí no nosso canal, deixa aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo e principalmente o seu comentário, que é muito importante para nós. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos, tudo de bom e fiquem todos com Deus. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, a Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira. Então vamos passar os jogos aqui, né? Da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, nessa sexta-feira, às 7 horas da noite, vamos ter Criciúma e Volta Redonda. Às 9h30 da noite. Nessa sexta-feira, Goiás e Curitiba. Próximo sábado, 4 horas da tarde, Paysandu e América Mineiro. Próximo sábado, 6h30 da noite, Remo de Belém do Pará contra o Vila Nova de Goiás. Sábado, 6h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Próximo domingo, 4 horas da tarde, Cuiabá e Operário do Paraná. Próximo domingo, 6h30 da noite, vamos ter Botafogo de Ribeirão Preto contra o Atlético de São João del Rei. Domingo, 6h30 da noite. Segunda-feira, 7 horas da noite, Ferroviária de São Paulo contra o Novo Horizontino, também de São Paulo, né? Segunda-feira, 7 horas da noite. Segunda-feira, 9h30 da noite, Amazonas e CRB. Segunda-feira, 9h30 da noite. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, fechando a rodada do fim de semana / início de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira, 7h30 da noite, Avaí e Atlético Goianiense. Próxima terça-feira, 9h35 da noite, na próxima terça-feira, Atlético Paranaense e Chapecoense. Beleza? Então, estes aqui, todos os jogos por essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aproveitando aqui para passar alguns resultados, beleza, gente? Por outros campeonatos, o Socorro venceu o Santa Cruz de Sergipe por 2-1. Socorro 2, Santa Cruz de Sergipe 1. Terceira divisão, Campeonato Sergipano. Pela segunda divisão do Campeonato Paraibano, tivemos aqui Confiança de Sapé 1 também para o Queimadense. Aqui, segunda divisão, Campeonato Paraibano. Primeiro jogo da final da Copa do Nordeste Sub-20. O Ceará perdeu para o Bahia pelo placar de 2-1. Teremos aqui o jogo da volta na próxima quarta-feira pela final da Copa do Nordeste Sub-20. Bom, o Centro Limoeirense, gente, venceu aqui o Ipojuca pelo placar de 2-1. Campeonato Pernambucano Série A2. Aqui também. Depois, se não for esse placar, eu em outro vídeo corrijo aqui, gente. Beleza? Mas Centro Limoeirense 2, Ipojuca 1, Série A2, Campeonato Pernambucano. Campeonato Cearense Sub-17. Tivemos um empate entre Fortaleza e Ceará. Empate por 1-1. Aqui também, gente. Bom, Campeonato Cearense Sub-17, né? Bom, gente, é isso que eu queria passar aqui nesse vídeo, beleza? E abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí, beleza? E fui!